Eu vou fazer uma pergunta para cada um. Então, todos vocês vão estar na água quente, não se preocupe. Tio Paulo, eu sei que o senhor é um advogado há muitos anos, 27 anos já? É isso? Tá. E o teu tema durante a palestra nos Semeadores foi a respeito de cuidado dos desabrigados, cuidar daqueles que não têm o cuidado normalmente. E uma frase que o senhor falou foi, é importante nós emprestarmos a nossa voz para aqueles que não têm voz na nossa sociedade. E o que eu gostaria que você fizesse rapidamente é falar um pouco sobre como a nossa igreja, e como a igreja de forma geral, a igreja maior também, pode ser um instrumento de emprestar a nossa voz e de advogar em favor dessas pessoas que talvez sejam as mais excluídas e as menos cuidadas da nossa sociedade. Bom dia a todos. Eu acho que este milênio é um milênio de desafio à igreja de Cristo. E quando eu digo igreja de Cristo, não falo na denominação, mas eu falo naquela igreja concebida por Deus, a igreja do primeiro século, que se estende e se estenderá até a vinda de Cristo. Neste milênio, essa igreja, a igreja de Cristo, ela tem responsabilidade com a sociedade. E nós, parece que não tínhamos tanta preocupação assim. Nós estávamos preocupados em levar o Evangelho, em ganhar almas. E temos conseguido. Eu acho que a igreja tem crescido de uma maneira geral. Mas ela precisa cuidar, em primeiro lugar, da família da fé. Eu acho que a igreja não pode apenas ajudar as pessoas num gesto de responsabilidade social, mas primeiro ela precisa cuidar dos da família da fé. Esses são os primeiros que devem receber os cuidados. E a partir daí cuidar também das outras pessoas. E eu falava sobre essa responsabilidade, e nós temos uma coisa que se chama microcosmo. É algo tão pequenininho que está próximo de nós e que nós podemos influenciar e mudar vidas e ajudar pessoas no sentido material. E ontem eu falava exatamente sobre isso, na minha profissão como advogado, como eu podia ajudar pessoas. Citei aqui 3 exemplos. Constrangido, viu, Jonathan? Eu confesso que relutei, porque eu tenho uma memória complicada, eu não me lembro das coisas que eu faço. Então, eu tive um dilema para falar ontem a respeito das coisas que eu fiz, porque na verdade eu não passava de um instrumento, de um agente de mudanças que Deus operava, somente isso. Não fui eu, não era o meu eu, mas era o Paulo, um instrumento nas mãos de Deus, ajudando pessoas. Então eu acho que a igreja tem sim esta responsabilidade. Nós precisamos cuidar da nossa comunidade. O Jonathan dizia que nós vivemos algumas situações contraditórias. Nós vivíamos, ele foi desafiado a falar sobre os paradoxos. Realmente, nós não estamos aqui para permanecermos na terra. O reino que nós buscamos é o reino que não é daqui, mas é um reino em onde os súditos têm que viver aqui. Aqui é a nossa passagem, é a nossa casa de passagem. E nem por isso nós devemos deixar que esse período que nós vamos passar por aqui seja inóspito.
não apenas a nós, como às outras pessoas. Então nós podemos, acima de tudo, ajudar as pessoas para provarmos o cristianismo em ação, que nós somos cristãos, que os cristãos podem transformar, e transformar assim, com obras. Aquela passagem de Mateus, capítulo 25, do versículos 36 em diante, que fala que do juízo final, quando Jesus voltasse, ele ia dizer: olha, o que você fez? Você deu água a quem tinha sede? Você deu comida a quem tinha fome? Você deu um agasalho para quem estava passando frio? Você visitou o doente? Você visitou o preso? Olha, se você não fez isso, então infelizmente você não é dos bons, você vai ficar do outro lado. E o que ele está nos desafiando ali é: olha, você precisa ajudar as pessoas, e ajudar com coisas materiais. A igreja precisa fazer isso. A igreja precisa cuidar dos desvalidos, porque estes nem voz têm, e é aí aonde a igreja vai emprestar a sua voz. E não apenas emprestar a voz, vai ajudar, efetivamente ajudar. Os advogados da igreja vão advogar as causas necessárias para proteger as pessoas, não só os cristãos, mas os também não cristãos, porque com isto nós vamos estar mostrando duas coisas. Primeiro, que nós somos diferentes de fazermos a diferença, não diferentes de estranho. E é aí onde o cristão se revela como o sal da terra e como a luz do mundo. Obrigada. Para vocês que não sabem, se você está olhando para ele e falando: nossa, ele é parecido com alguém que eu conheço, ele tem alguma semelhança com alguém que já está mais comum. Ele é o irmão do Antenor, do meu pai, é o meu tio. Então, só para vocês não acharem que estão começando a ficar loucos. A próxima pergunta é para a Leila. Bom dia, Leila. Leila, nós sabemos que você é psicóloga e também que você e o Zanata servem como líderes da igreja em Campo Grande. E o seu tema foi sobre construir a intimidade e a importância de relacionamentos e amizades íntimas. E eu gostaria que você comentasse brevemente conosco a respeito de qual é a importância de termos esses relacionamentos íntimos dentro da igreja. Então, na sua jornada como líder de igreja, o que você tem visto de diferente quando uma igreja é capaz de construir esses relacionamentos mais profundos e mais íntimos? Nas minhas andanças e conversas com as pessoas e observações, eu tenho percebido que se uma pessoa vem para a igreja, ela aceitou Jesus, ela fez tudo certinho, os passos, mas ela não tem amizade dentro da igreja, ela não fica. No máximo, vamos dizer, 1 ano, porque ela chega e se sente um estranho, chega, vai embora e não prestou atenção em ninguém, ninguém prestou atenção nela. Então, eu tenho visto que para o amor crescer também, e também o crescimento espiritual, porque eu vejo muitas pessoas falar: ore para o meu crescimento espiritual. E eu falo que o crescimento espiritual, ele se dá no vínculo, na vinculação, na intimidade. A gente não pode até ficar lá, ler, ter um monte de conhecimento, mas a sabedoria a gente exercita no convívio uns com os outros. Então, o que eu tenho visto é o que eu falei ontem aqui. Ontem eu falei de um ponto da compaixão, que compaixão é ter o coração nos olhos, para ver o outro de uma forma muito amorosa, muito singular, trazer o outro para perto do nosso coração. E tem situações que, como eu falei também aqui, a gente não é o sabe-tudo, sabereta da humanidade, a gente tem que esvaziar a nossa xícara, fechar a boca e abrir os braços,
para acolher em amor. Então, uma igreja acolhedora, uma igreja que recebe as pessoas com amor, vendo cada pessoa como única no mundo, como Jesus via. Seguramente os vínculos vão ficar mais fortes, vão crescer, e também essa maturidade espiritual também. Eu brinco quando eu vou em alguns congressos, que eu peço para a parte de um lado falar sozinha e o outro não. Então, sozinho, não. Sozinho, não. Sozinho a gente não cresce. A gente cresce com Jesus e com as pessoas. Então, uma igreja amorosa, que não fica só com extremamente regras de conduta, mas que a regra seja o amor. O amor é um descanso na nossa loucura. Obrigada, Leila. A próxima pergunta é para a Ina. Você estava achando que ia escapar, né? Ina, você falou muito bem conosco a respeito da ideia de preconceito e como preconceitos são formados e como preconceitos são quebrados. E um ponto que você fez que eu acho que tocou todo mundo foi preconceito é quebrado através de relacionamento. É quando você se relaciona com o diferente, que aquilo se torna um conceito para você, e não um preconceito. E eu gostaria de pedir para você compartilhar com nossa igreja uma história de uma igreja que você ouviu falar ou que você conheceu, que conseguiu quebrar algum preconceito através de relacionamento. Boa sorte. E eu sei que igreja é um coletivo, então eu sei que existem algumas tensões, mas... Que a igreja são pessoas. Eu posso citar pessoas que quebraram, fizeram um esforço de quebrar preconceitos internos, pessoais, para poder avançar no conceito, né? E acho que cada um de nós carrega, pela experiência e bagagem, pré-conceitos, e que só vão ser quebradas na hora que você se depara com o outro e se relaciona com o outro, e começa, então, todo esse trabalho de desmontagem daquilo que você acreditava em termos do outro. Então, se você for pensar quando eu penso em igreja, não consigo também generalizar, porque para cada um, assim, eu posso ter preconceito de comer carne, porque eu acredito em determinadas questões, e eu posso quebrar esse preconceito quando eu me ver num lugar em que eu tenho que escolher entre morrer e comer carne, por exemplo, e aí eu vou optar por viver. Então, e eu descubro na carne uma fonte de vida para a minha vida. E que para outra pessoa a carne é simplesmente uma coisa prazerosa. Então, fica difícil para eu responder essa pergunta, porque quando eu penso em igreja, não penso em grupos de pessoas pensando a mesma coisa. Mas pensando nesse movimento, assim, de que como modelo em Cristo, assim, que ele é um bom exemplo, ou o melhor exemplo de quebra de preconceito, numa época em que havia as regras sociais, e ele vai quebrando elas e justificando pelo amor que Deus tem pelas pessoas. Então, eu vejo movimentos assim nas igrejas. Eu sou da 9 de Julho, lá em São Paulo, e
eu vejo um começo de um movimento, de uma quebra de preconceitos. Não consigo ainda visualizar se isso vai se estabelecer ou não, e que pode não estabelecer, mas esses começos são momentos em que você vê assim, ela está em movimento e está se aproximando daquilo que Cristo ensinou. Então, acho que muito bom ver nas igrejas esses movimentos de quebra de preconceito. E como é que a gente quebra, como é que a gente pensa em preconceito? É colocando a ideia de que todos nós temos preconceitos de alguma razão, por causa da nossa própria história. E para Cristo, para você ser um semeador, você precisa quebrar primeiro os seus preconceitos para poder se aproximar das pessoas. Então, é um esforço, às vezes, herculíneo, mas é necessário, porque se a gente quer ser seguidor de Cristo, é isso que Ele ensina, assim, de cara, nos dias que Ele viveu aqui na Terra. Ótimo. Obrigada, Lila. Ina. Jonathan, sua vez. Pronto. Você falou ontem sobre cristianismo sendo a religião dos paradoxos e dos pontos que ninguém acha que devem morar juntos, mas coexistem. Um termo que você usou foi a loucura sã. Uma loucura sã é o que nós vivemos. E eu sei que parte dessa loucura sã é conviver no mundo de igreja, de teologia e de ser professor de teologia e, ao mesmo tempo, conviver no mundo acadêmico, onde você está recebendo informações e formações de um mundo não teológico. E o que eu queria perguntar para você é: como você coexiste entre esses dois mundos de academia e de igreja? E como que você lida com essa loucura sã de ter informações entrando na sua vida que talvez em alguns sentidos até contradizem um ao outro? E explica para nós, porque eu sei que tem muitos acadêmicos nessa igreja, mas não só isso, tem pessoas vivendo vidas em ambientes contraditórios. E a ideia de ter que continuamente ser taxado de louco é uma coisa que a gente gostaria de ouvir a respeito. Bom dia a todos e todas. Eu, antes de tudo, gostei demais do que a Leila acabou de dizer sobre o amor, né, como esse elemento que cura um pouco a nossa loucura, né, que alivia a nossa loucura, porque há, talvez, dentro desse nosso contexto, duas dimensões de loucura, né? A nossa loucura humana, e aí a gente, claro, dentro da sociedade, há bastante tempo costumou classificar algumas pessoas como loucas, que são aquelas que não se estabelecem dentro do padrão de normalidade com o qual estamos acostumados. E aí, então, essas pessoas são loucas, elas não fazem parte da sociedade, elas não podem estar entre nós na convivência, então elas vão para manicômios e vão para outros lugares, né? E eu lembro que o Miguel de Unamuno, famoso filósofo cristão espanhol, ele disse no livro do Sentimento Trágico da Vida que não há nenhuma garantia cósmica e nenhuma noção normativa universal do que seja saúde e do que seja loucura, não é? Então, ele, por exemplo, quando fala da consciência, ele fala: a consciência é uma doença, né? A consciência é aquilo que nos distancia, nos diferencia como seres humanos de um caranguejo, por exemplo, né? Um caranguejo anda para lá e para cá, faz seus movimentos sem a necessária consciência. Nós nos movimentamos, agimos e existimos no mundo tendo a maldição da consciência de como o mundo é, de como as coisas são. Então, ao mesmo tempo que a consciência é um dom de Deus, né, o fato de que podemos pensar, de refletir
sobre a vida que a gente leva. Às vezes essa reflexão ela é muito dura, né? Ela traz um peso que eu acho que a gente não gostaria de carregar, e desse modo o ditado contrário para o consciência é uma doença do Unamuno seria a ignorância é uma bênção, né? Mas a vivência no Evangelho, no cristianismo, não condiz com a ignorância. Então, ainda que exista nesse mundo de loucuras evangélicas, né, e que a gente vê tanta coisa, esse folclore que virou o mundo evangélico, né, você veja a pregação de um evangelho, né, e cultos que levam mais à ignorância e à alienação do que a consciência sobre o que é. O chamado do Evangelho é outro, e sobre isso eu falei ontem, né? Na passagem de Marcos 10, de 35 a 45, quando Jesus chama os discípulos exatamente à consciência, não é? Com a pergunta: vocês podem beber do cálice que eu vou beber e serem batizados com o batismo que eu serei batizado, né? Então, quando a gente escuta uma coisa dessa, né, como discípulo, sendo o nosso mestre Jesus, e no caso deles o Messias, o Rei, aquele que viria restabelecer o reino de Israel, então a nossa resposta pronta provavelmente será: eu quero beber, me dá do teu cálice, né? Só que o cálice naquele momento representava uma série de outras coisas e todo o peso que Jesus iria carregar e já vinha carregando. Então, quando a gente é chamado a responder a pergunta: vocês podem beber do cálice, a gente tem que tomar consciência do que isso significa quando Jesus nos chama, né? Então, esses meus quase 10 anos de magistério tem sido um desafio também nesse sentido, não é? Porque eu não escolho, assim como eu não escolho irmãos e irmãs na fé, eu não escolho alunos. Eles simplesmente vêm com histórias diferentes, vêm abençoados pela igreja, amaldiçoados pela igreja, né? Vêm com o apoio da família, sem apoio da família. Então a gente pega assim casos dos mais diferentes, assim, e às vezes eles vêm já de alguma maneira quebrados e machucados pelo Evangelho, e vêm com uma diversidade também de formação e de base cristã muito grande. Nós somos uma faculdade interdenominacional, então eu preciso conviver com esse conflito, né? E é nesse conflito que eu percebo que tanto eu, como professor ali dentro, cresço, não é? Tanto os próprios alunos, né? A convivência com a diferença, a convivência com o diferente, né? Então, isso até, essa convivência me ajuda a entender melhor o cristianismo como paradoxo, né? Como a união entre os contrários, entre os diferentes, né? Então, acho que o desafio do discipulado é exatamente esse, né? A gente saber que a gente vai ter que caminhar com o povo de Deus de maneira amorosa, né? De maneira paciente e com muita paciência. A gente tem que ter muita paciência, às vezes, para conviver com certas mentalidades e posturas, né? Mas eu estava pensando exatamente nisso enquanto a gente conversava aqui, né? Vocês falavam nesse encontro, como de fato cada cabeça é uma sentença, né? Como cada um recebe a palavra do Evangelho, a consciência do Evangelho, do relacionamento com Deus e com o seu povo de um modo diferente. Então a gente se convulsiona quando vê uma opinião diferente da nossa, né? E a gente deveria, na verdade, nessa hora, fazer um esforço de humilhação, sabe? Dizer assim: por que é que a opinião dessa pessoa, por que a visão dessa pessoa, se leiga ou se bem informada, é melhor do que a minha, ou pior do que a minha, né? O que seria. Então, para mim, esses 9 anos, 10 anos de magistério tem sido esse exercício de humildade, de descer do pedestal. Eu não sei tudo, eu não sou o dono da verdade, eu estou aqui para ensinar tanto quanto para aprender com os meus alunos, né? E eu lembro, falando dessa relação com a igreja, entre a academia e a igreja, que o Gustavo Gutierrez, né, um teólogo peruano, ele disse certa vez que
ele preferia caminhar com o povo de Deus do que andar sozinho com a sua teologia, né? Então, para mim não faz sentido fazer teologia para andar sozinho, para pensar sozinho, né? Eu faço teologia por causa disso aqui, para poder estar na comunidade e para poder servir a comunidade, né? Obrigada, Jonathan. Brian, sobrou para você também hoje. Ontem à noite, depois do evento se concluir, nós reunimos um grupo um pouco menor, um pouco mais jovem, um pouco mais íntimo, e tivemos um tempo juntos no hotel, conversando sobre mentoria, sobre essa ideia de para quem nós estamos passando bastão. E eu sei que muito a respeito do que você faz, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos, tem a ver com essa ideia de treinar um próximo grupo, uma próxima geração. E eu gostaria que você compartilhasse um pouco com a igreja hoje a respeito da importância de mentoria, da importância de termos esses relacionamentos onde os mais experientes estão treinando e passando adiante a experiência deles, para que os mais novos possam também continuar a jornada. Obrigado, Alice. Você faz bem esse papel de entrevistadora, viu? De frente com a Alice. A gente está fazendo um show à parte agora. Obrigado. É bom estar aqui. A importância da mentoria. Vejo que é nosso privilégio como cristão crescer, amadurecer espiritualmente. E vejo também que é uma expectativa que Deus tem de nós, que nós cresçamos e amadureçamos. E, portanto, é a obrigação da igreja providenciar meios pelos quais os seus membros podem crescer e amadurecer. Há vários instrumentos que a igreja pode usar, mas eu creio que um dos mais eficazes, se não o mais eficaz, é exatamente a mentoria, porque usa o poder do relacionamento. E o que acontece num relacionamento de mentoria é que a vida é compartilhada, experiências de vida são compartilhadas, é um diálogo e não um monólogo, e instruções também são passadas, mas ambos crescem dentro do contexto de um relacionamento. E a Bíblia diz que os cristãos mais velhos deveriam instruir os mais jovens, e que as mulheres também mais velhas deveriam instruir as mais jovens. E eu gostaria de recomendar à igreja esse instrumento da mentoria, porque realmente é eficaz e poderoso. Muito obrigada, semeadores. Grandes referências, grandes exemplos para nós, de pessoas que estão usando a vida para abençoar e semear a palavra de Deus. Muito obrigada.